Bom dia a todos e todas. Estamos aqui para o quarto debate virtual sobre educação integral, numa iniciativa da Fundação Itaú Social e do SEMPEC. O primeiro debate tratou de concepção de educação integral, o segundo do currículo da educação integral, o terceiro da gestão da educação integral e este daqui nós discutiremos as práticas inovadoras em educação integral. Para o debate de hoje, nós temos o prazer de ter entre nós, conosco, a professora Eva, que é secretária de Educação de Minas Gerais, e o professor José Clóvis de Azevedo, professor do Instituto Metodista do Rio Grande do Sul e ex-secretário de Educação do município de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Professora Macaé, por favor. Eu queria retomar a minha inserção em Belo Horizonte como professora e também como coordenadora pedagógica, diretora de escola, no momento da implantação do programa Escola Plural. Eu penso que essa experiência de Belo Horizonte, nós trabalhamos com uma ideia de integralidade, que era pensar a formação humana integral, e com a ideia de que a gente precisava colocar os sujeitos, né, ter um olhar para os estudantes, para os alunos, e pensar a integralidade da sua formação, rompendo com um modelo de escola que era muito centrado no conteúdo e na fragmentação, naquela ideia etapista, da seriação, dos bimestres. Ainda era um momento que no nosso país a gente tinha crianças fora da escola, nós não tínhamos ainda crianças de 6 anos na escola, Romualdo. E eu atuava em Belo Horizonte, numa escola que ficava no aglomerado da Serra, que recebia uma população que vinha do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. E muitas vezes a gente recebia adolescentes numa escola que era de anos iniciais, adolescentes de 11, 12 anos, que não sabiam ler e escrever. E no momento de institucionalização do programa Escola Plural, essa escola que eu atuava, a Escola Edson Pisani, a gente estava trabalhando com 2 práticas que eu considero ainda hoje muito inovadoras. Então, a escola ela tinha como uma prática realizar assembleias nas salas de aula. E toda a organização curricular, todo o processo de alfabetização, ele era orientado a partir de uma pedagogia de projeto que começava com as questões trazidas pelos estudantes. Então, eu acho que trabalhar, né, a partir da experiência dos estudantes, a partir de questões que são problemas do cotidiano e que permitem às crianças entenderem mais, né, as suas vidas, isso dá significado, né? Aprender a ler para entender o seu contexto, isso é uma perspectiva importante. Uma segunda experiência foi a implementação do programa Escola Integrada em Belo Horizonte. Um programa que, aí sim, pensou a educação integral, não só considerando a questão da formação integral, a mudança, né, a ampliação das áreas de conhecimento, mas se comprometeu com um projeto de ampliação do tempo dos estudantes em atividades educativas. Em 2012, quando eu deixei a coordenação desse programa, ele atendia 45 mil crianças no município de Belo Horizonte, mas o programa Escola Integrada ele só vicejou porque ele é fruto de uma série de mudanças de concepção que o programa Escola Integrada instituiu na rede municipal de educação de Belo Horizonte. Esse olhar para o sujeito, essa ideia de que a gente pode aprender na cidade, que a escola integrada ela radicalizou. Bom, a gente pode aprender na cidade, quer dizer, o museu é um espaço educativo, a biblioteca comunitária ela é um espaço educativo, um centro cultural no bairro ele é um espaço educativo, como que a escola pode articular uma rede e como que o poder público também, ao pensar uma gestão intersetorial
para a educação integral pode garantir uma série de ofertas e, na verdade, uma composição, inclusive do ponto de vista do orçamento, para garantir a educação integral para suas crianças e para seus adolescentes na cidade. E aí a gente tem inúmeras experiências nesse programa, a partir não só de propostas que vieram das escolas, das universidades, dos diferentes parceiros, mas uma questão também muito forte no programa foi a participação de educadores populares, né? E eu acho que a gente precisa debater sobre isso, a importância dos educadores populares e da educação popular numa agenda de educação integral. No caso do programa Escola Integrada, essa ideia de que nós temos nas comunidades, né, mestres de capoeira, pessoas que têm um trabalho, às vezes com música, no campo artístico, às vezes até com alguma prática esportiva, e que esses educadores populares eles podem, junto com a escola, coordenados pela escola, produzirem, né, junto com os profissionais da escola, uma educação diferenciada e que mude não só o contexto da escola, mas também o contexto daquela comunidade é muito importante. No caso da Escola Integrada, uma das pesquisas que nós desenvolvemos, o que a gente conseguiu perceber é que quando a biblioteca comunitária ela se organiza e articula com a escola, e ela vira, vou dizer assim, ela vira um point, né, para as crianças da escola, na verdade, ela acaba se transformando num point para todas as crianças que estão naquela comunidade, estando naquela escola que participava do programa ou não. Por isso, o que a gente percebeu é que, mesmo crianças que não participavam do programa, elas se beneficiavam dessa agenda do programa, porque elas acabavam, vamos dizer assim, ficando expostas a uma série de atividades que anteriormente não eram pensadas para a infância naquela comunidade. Então, eu acho que isso também é um elemento importante de inovação, que é essa ideia de educação integral. E, por fim, eu quero falar de um desafio de inovação que eu estou vivendo hoje, que é na gestão da Secretaria de Estado da Educação, junto com os profissionais da rede estadual, que é pensar a educação integral não mais para a infância e para os adolescentes, mas é como pensar uma política de educação integral para a juventude, né? Para os jovens de 15 a 17 anos, que no nosso país a gente ainda tem um número importante, um percentual importante, que está fora da escola, e a gente precisa alcançar esses jovens. Os que estão na escola, a gente ainda tem um percentual que está no ensino fundamental, e eu acho que um elemento lá da primeira experiência que eu citei, que é de reorganização dos estudantes na escola, pensando não somente a série, mas também pensando uma reorganização, considerando quem é esse sujeito é necessário. Eu acho que enquanto a gente deixar os jovens de 15 a 17 que estão no ensino fundamental perdidos, né? Eu falo assim, perdidos porque eles estão, de certa forma, invisíveis, né, nos anos finais do ensino fundamental, e a gente não pensar um projeto diferenciado para essa juventude, que dialogue com esse tempo de vida desse jovem, é pouco provável que a gente tenha sucesso. Então, o nosso desafio hoje é esse. Estou falando de práticas pedagógicas, mas não consigo falar de práticas pedagógicas e deslocar do debate da construção da política, porque a inovação, entendeu? Ela demanda. E eu acho que a gente faz inovação exatamente para provocar. A gente começa lá da escola, né? E, ao fazer na escola, a gente vai tornando evidente como que alguns processos de organização da política mais geral, elas são impeditivas de uma agenda de educação integral, mais do que colaborativas para uma agenda de educação integral. Muito obrigado, professora. Professor José Clóvis. A Macaé, de certa forma, me provocou quando ela puxou a escola plural, né? Porque, como eu fui secretário de Educação da Escola Cidadã no mesmo período da escola plural, eu fiquei de 93 a 2000 na Prefeitura de Porto Alegre, e nós tivemos um
um intercâmbio muito grande na época, né, principalmente com o professor Miguel Arroio, né, e então me fez trazer à mente, né, todas aquelas passagens importantes daquelas experiências, né, que depois, agora de 2011, 2014, muitas delas nós resgatamos, né, na experiência do governo do Estado, quando fui secretário de 2011 a 2014, inclusive resgatando um grupo grande de professores, né, que participaram daquela experiência, como eu chamava sempre lá na Secretaria de Educação, o núcleo duro, né, que veio lá da administração popular e que continuou o trabalho, claro, em outro momento, com outras características, né, com outras demandas, outras dificuldades e outras motivações, mas que teve uma grande influência daquele momento. E então é importante que algumas questões conceituais, né, elas sirvam de referência sempre quando a gente discute a educação integral. Uma questão elementar que no Rio Grande do Sul, principalmente, se faz muita confusão, é entre educação integral e educação em tempo integral, né? Então é evidente que é desejável que uma educação integral seja em tempo integral, mas necessariamente não é preciso que haja tempo integral para fazer educação integral, porque ela é, acima de tudo, uma concepção de educação, uma concepção que tem elementos ontológicos, essenciais, que tipo de ser humano nós queremos formar, né, para que tipo de sociedade, e elementos epistemológicos, como se trata o conhecimento, né? Que concepção de conhecimento se trabalha. Então, a educação integral ela tem que ter uma articulação entre as áreas do conhecimento, né? É uma articulação interdisciplinar e também está ligada a uma concepção de conhecimento que não se reduz à transmissão do conhecimento, à transmissão de saberes, mas à construção do conhecimento pelo sujeito aprendiz. Então, dentro dessas ideias, nós organizamos na época o currículo por ciclos de formação, onde tinha um elemento integrador muito importante, né, que era a pesquisa socioantropológica, que é essa forma de trazer para dentro da comunidade a vida real das comunidades como matéria-prima curricular. Então, os professores faziam, no início do ano, esse levantamento que não era uma pesquisa do tipo pesquisa universitária, pesquisa acadêmica. É um levantamento, né, de questões e de falas da comunidade. Então, se levantava os problemas principais da comunidade, a história da comunidade, o imaginário da comunidade, os grandes problemas vividos pela comunidade, e esse conteúdo era trazido para dentro da escola e era discutido com professores e com os pais. E, a partir dessas questões, se selecionava um tema prioritário, um tema que mais aparecia dentro das falas da comunidade, que se chamava, então, o eixo do complexo temático. Então, essa experiência de Porto Alegre, ela foi extremamente importante, né, porque nos possibilitou de romper com aquele modelo de escola tradicional, da escola seriado, da escola da avaliação classificatória e seletiva, da escola que não se preocupa com índices de reprovação e abandono. O papel da escola, sempre que não há aprendizagem de um aluno na escola, né, isso é um fracasso de todos os envolvidos, né, desde a instituição ao professor, ao aluno e, quem sabe, a própria família. Então, essa responsabilidade é importante que seja compartilhada e essa máxima, né, de que a escola é a principal responsável, porque é a instituição especializada em garantir a aprendizagem de todos. É evidente que a escola sozinha não resolve todos os problemas sociais, todos os problemas extra-muros, né? Mas ela tem esse papel importante. Bom, vindo para a experiência estadual, que é uma experiência muito mais desafiadora, nós fizemos uma reforma no ensino médio, priorizamos o ensino médio, porque
a prioridade do Estado é o ensino médio, embora não tenhamos abandonado o ensino fundamental, né? Mas demos prioridade, começamos a reforma curricular pelo ensino médio. E constituímos aquilo que nós chamamos de ensino médio politécnico, né? Que é estruturado, então, no ensino médio convencional, o politécnico, o ensino médio profissional integrado, a educação geral, e o ensino médio magistério. Então, essa organização, pelas áreas do conhecimento, as áreas das linguagens, suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, passaram, então, a estruturar o currículo. Mas nós ampliamos a carga horária de 2.400 horas anuais para 3.000 horas. E criamos, e aí tivemos todos esses desafios que a Macaé falou, que é você redirecionar todo o transporte escolar, porque significava um turno a mais, né, para os alunos na escola, rever toda a questão da alimentação escolar, já que esses alunos precisavam também ter mais uma refeição na escola, né, com esse turno a mais. Qualquer mudança curricular, de fato, como disse a Macaé, demanda uma reforma administrativa. Infelizmente, né, a República ela não tem continuidade, né, e o governo que chegou desmontou todo esse projeto, mas existem escolas que continuam resistindo, onde ficou mais enraizado o trabalho, ele continua existindo, mas o importante é isso, que é possível, de fato, mobilizar a juventude se tiver um ensino mais significativo, menos fragmentado, mais integral, né? E que dialogue com o mundo real. E dialogar com o mundo real não pode ser apenas um discurso, mas é essa possibilidade, essa necessidade que tem a escola de sair para fora dos seus muros, de chegar na comunidade, de trabalhar com problemas concretos da vida, né? E onde o conhecimento, né? a matemática, a história, a geografia, enfim, todos os campos do conhecimento passam a ter, de fato, um significado e uma possibilidade de transformação da vida para a nossa juventude. E, por último, uma outra questão que eu queria colocar é que, de fato, a situação social da maioria da nossa juventude é uma situação muito grave. Nós temos hoje 50 milhões aproximadamente de jovens estudando, né? E 43 milhões estão na escola pública, né? E esse é o público de maior vulnerabilidade social. E esse público, quando chega aos 14, 15 anos, grande parte dele precisa trabalhar. Então, um projeto de educação integral, democrático e para todos, teria que ter uma política social que garantisse que esse jovem permanecesse na escola, né? Uma política social de bolsas de pesquisa, de iniciação científica e de outras formas, né, de apoio para que o jovem de 15 a 17 anos não precisasse ir para o mercado e pudesse concluir a educação básica. Então, eu fico por aqui, depois nós podemos, né, aprofundar algumas questões no nosso debate. Obrigado. Perfeito. Já temos aqui uma primeira rodada de perguntas, eu vou passar a ambos. A primeira delas é a seguinte questão: o que fazer com o aluno de ensino médio que não quer ficar na escola para as atividades de educação integral? Como inovar para esse tipo de aluno? A segunda pergunta é: como envolver outras secretarias, como, por exemplo, Secretaria de Saúde, de Cultura, em ações inovadoras de educação integral? E a terceira é: como articular a formação disciplinar do professor com a ideia de projetos que são necessariamente interdisciplinares? Em Minas, em 2015, tendo esse dado de abandono e de reprovação dos jovens,
nós fizemos um amplo movimento no Estado, que a gente chamou de Virada Educação Minas. Na verdade, foi uma chamada à participação da juventude, fizemos rodas de conversa por todo o Estado e nas diferentes escolas. Acho que um elemento muito presente na fala da juventude é da necessidade de participação no próprio projeto educativo. Um estudo, tem um projeto em Minas Gerais que deu um resultado excelente de pesquisa, que partiu de dificuldades que os meninos viam na própria comunidade. Então, o professor falou, o que a gente vai fazer? Qual é o projeto que nós vamos desenvolver? E desafiou os meninos a resolver um problema prático das suas comunidades. Nós tivemos um dos projetos que depois foi até premiado numa grande feira de inovação, que foram os estudantes que desenvolveram uma marmita que aquece com energia solar, né? O que eles queriam responder? Como que os pais que trabalhavam na agricultura podiam levar sua alimentação e não comer a comida fria, né? E os meninos desenvolveram uma marmita que aquece com energia solar. Então, eu penso que esses elementos eles são importantes. A outra questão da intersetorialidade, eu acho que liga com o que eu já tinha apresentado na minha fala. Eu falo que a construção de redes ela é muito importante. Por isso, o papel do município nessa agenda ele ajuda bastante, porque o gestor municipal ele consegue, né, articular melhor diretores de escola, os coordenadores das unidades de saúde, o diretor do centro cultural, do equipamento esportivo. Eu acho que trabalhar em rede é um elemento importante, construir agendas de formação que coloquem em conexão profissionais de diferentes áreas. Eu acho que essa experiência foi uma experiência que, quando eu era secretária de BH, a gente chegou a implementar e que tem um resultado muito efetivo. Se a gente começa a trabalhar e a desenvolver projetos de formação técnica envolvendo profissionais que atuam, às vezes, no mesmo território, em instituições diferenciadas. A gente trabalha nessa perspectiva de trazer uma maior conexão para essa atuação conjunta. Uma experiência que nós estamos fazendo em Minas, na educação de jovens e adultos, foi construir uma disciplina que não é o seminário integrado, mas eu acho que trabalha um pouco nessa linha. Porque nós construímos uma agenda que os professores eles atuam em conjunto. Então, vamos dizer, seria uma disciplina compartilhada. 3 professores ofertam uma disciplina, oferecem um curso para os seus estudantes. Eu acho que eu fico pensando que trabalhar junto é talvez a melhor maneira da gente avançar nessa perspectiva interdisciplinar. Eu começaria por onde a Macaé terminou, enfatizando que não há como trabalhar interdisciplinarmente sem o trabalho coletivo. A escola, do jeito que ela é organizada hoje, de fato, ela dificulta essa possibilidade do trabalho coletivo. Então, o trabalho interdisciplinar, o trabalho coletivo, não significa o professor de história ter que se apropriar do conhecimento da matemática ou vice-versa. Quer dizer, a interdisciplinariedade não elimina a disciplina, né? Apenas ela cria a necessidade de não fragmentar o conhecimento, porque o conhecimento é uma totalidade. Um fenômeno ele não é só matemático, não é só histórico, não é só geográfico. Um fenômeno contém todos os campos do conhecimento. Tem trabalho para todos os campos do conhecimento, basta mais criatividade e basta cada um sair do seu casulo, né, e se pensar as coisas mais coletivamente. A outra questão, a questão da motivação do aluno, né, não tem outra forma de fazer o aluno se motivar se não se transformar ele em sujeito da construção do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento ele não vem de fora para dentro, o conhecimento ele não é transmitido de alguém que sabe para alguém que não sabe. Só há conhecimento
quando o processo passa por dentro do próprio sujeito. Quer dizer, o conhecimento me transforma, transforma a realidade e me transforma. Quando eu vou conhecer um objeto, quando eu desvelo esse objeto, ele não é mais a mesma coisa para mim e eu não sou mais o mesmo, porque eu agreguei a compreensão daquele fenômeno, daquele objeto, ao meu ser. Então, o conhecimento é isso. O conhecimento não é o que está no livro didático, não é o que está no computador, não é o que o professor coloca no quadro ou o aluno anota no caderno. O conhecimento é o processamento disso, é que tipo de relações eu sou capaz de fazer com os conteúdos, que tipo de novas relações eu consigo fazer para a compreensão do mundo que eu vivo. Tem 3 perguntas bem práticas aqui, que eu acho que levantam questões interessantes nessa reflexão sobre a inovação, né? A primeira delas é como inovar na recuperação paralela, ou na recuperação dos alunos com dificuldades de aprendizado. A segunda, relacionado a como vocês pensariam o atendimento para os alunos que necessitam de atendimento especializado nos projetos de educação integral. E a terceira, como é que vocês veem a questão do uso de novas tecnologias nos experimentos de educação integral? Eu vou contar uma experiência vivida da escola, de uma escola que eu trabalhei. Essa questão de você falar recuperação já não é uma coisa muito legal, né? Já é uma coisa assim que de cara já parece que não é muito bom. Eu vou fazer uma coisa que eu já não estou bem, aí eu vou ter que fazer mais do mesmo, igual. Então a tentativa era um pouco a gente construir na dinâmica de organização do trabalho escolar. Primeiro, uma flexibilidade. Não significa que todo mundo... Eu falo que, às vezes, a escola ela é meio totalitária. Você é matriculado numa turma e você tem que fazer, ao longo de um ano, todas as atividades com o mesmo grupo, do mesmo jeito, todo o tempo, né? Então, você rompe com isso, você cria possibilidades diferentes de agrupamentos e você cria um campo de negociação. Quer dizer, você tem momentos que você vai para uma que você pode até não gostar muito, mas que tem uma avaliação que você precisa, e você tem um momento que você vai fazer aquilo que você gosta muito e vai aprender mais daquilo que você quer fazer. Da educação especial, eu acho que uma questão muito importante, e a gente tem que ter um compromisso. Eu acho que a gente não pode pensar numa agenda de educação integral, de ampliação do tempo, excluindo as crianças com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Eu acho que um projeto de educação integral ele tem que estar preparado, né, e estar organizado para a inclusão desses estudantes. Quando a gente está falando de percurso diferenciado, é no sentido de ampliar as oportunidades e não de reduzir oportunidades para os estudantes. Vou começar pela educação especial. Então, na nossa experiência do Rio Grande do Sul, se ampliaram muito as salas de recursos, né? Também se criaram centros especializados, né, que aí não é por escola. As salas de recursos, no ano de 2014, elas já estavam em torno de 1.000, dentro das 2.570 escolas. Era já um avanço significativo. E também nós consideramos, avaliando na época, que a necessidade de apoio ao professor que recebe esse aluno na sua sala convencional. Então se fez o concurso para monitores, né, para trabalhar junto aos professores do aluno da pessoa com deficiência, né? A outra questão, o uso das novas tecnologias, né? O desafio hoje é inevitável que se trabalhe, que a escola cada vez mais trabalhe com as novas tecnologias, né, principalmente as tecnologias de comunicação, porque hoje grande parte dos alunos já tem acesso a esses recursos fora da escola. Então, uma escola hoje que não está em rede, né, que não tem acesso à internet, é um prejuízo muito grande, né, uma defasagem
histórica, inclusive, inaceitável, né? Mas a pesquisa ela tem que ser encarada também como parte indissociável do ensino, desde a educação infantil. Porque o que é a pesquisa? É a observação, é a curiosidade, é a investigação. E o ensino, ele necessariamente, o ensino que constrói conhecimento, que não apenas reproduz conteúdos e saberes, ele precisa ser trabalhado dentro dessa lógica, dentro desse espírito. Então, é preciso que se crie uma cultura de pesquisa, uma cultura de investigação dentro das nossas escolas, tanto na escola básica quanto na escola superior. E esse diálogo entre as escolas formadoras e as redes de educação básica, esse diálogo, essa integração, é uma demanda extremamente atual e necessária. Nesse debate aqui, a gente também não pode deixar de falar, sei que tem inúmeros professores acompanhando esse debate, né? Nós estamos debatendo educação integral numa conjuntura muito adversa, que nós temos que superar. Na verdade, não é mudança de projeto. Porque, tudo bem, tem mudança de projeto, de percepção, mas se você mantém patamares, né, o que a gente negociou na LDB, na Constituição de 88, de vinculação orçamentária, então, assim, é possível, você muda os governos, eu acredito na força dos movimentos, das escolas, mas o que a gente está vivendo hoje é uma ruptura. Então, é muito grave. Porque, de fato, nós vamos desassistir milhares de crianças no seu direito à educação no nosso país. E ser educador é ter esperança no futuro, ter esperança de que as coisas possam mudar. Então, eu queria encerrar com uma pergunta para vocês. Se numa situação como essa é possível ter esperança? O próprio Paulo Freire já disse que ter esperança é revolucionário. Né? Foi isso que o Paulo Freire falou. Ele fez uma pedagogia dos oprimidos. Ele falou de uma educação que ela tem um compromisso emancipatório. E, nesse momento de ruptura, eu acho que ter coragem, né, ter esperança, a gente não se calar diante dessas adversidades e falar, nós estamos prontos para a luta, nós vamos defender muito a educação no país e vamos defender mais. Eu não tenho dúvida disso. Apesar do pessimismo da razão, né, nós temos o otimismo da paixão, mas nós não podemos aceitar uma educação que venha instrumentalizar a nossa juventude, que venha forçar a nossa juventude aos 15 anos, por exemplo, a optar por um itinerário de formação, quando ela precisa de uma educação geral de qualidade dentro da idade própria até os 17 anos, para fazer a sua opção, para desenvolver o seu projeto de vida e para entrar no mercado de trabalho não de uma forma inconsciente, subordinada, mas de uma forma cidadã. Então, Paulo Freire, ele nos move, ele nos deixou essa energia, ele nos apontou caminhos, embora ele não seja um dogma, né, porque ele não era dogmático, né, mas ele abre essa possibilidade de uma educação transformadora e libertadora, né, como ele dizia, o conhecimento liberta. E para isso nós temos que, de fato, como disse a colega Macaé, nós temos que derrotar esse retrocesso que estão querendo nos impor nos dias atuais. Obrigado. Com esta sessão, nós encerramos esta série de debates numa iniciativa da Fundação Itaú Social e do SEMPEC.